Oi pessoal, tudo bem? Estamos agora no nosso terceiro vídeo sobre competência. Hoje veremos a competência da Justiça Federal e a competência da Justiça Estadual. Antes de entrar na competência especificamente falando, a gente precisa discutir uma questão que leva muita gente à dúvida. Muita gente pensa que os crimes que a Polícia Federal investigam necessariamente são julgados pela Justiça Federal. Da mesma forma que pensam que sempre que um crime que a Polícia Civil investiga, necessariamente será julgado pela Justiça Estadual. Ambos estão errados. Por quê? Porque a atribuição da Polícia Federal é maior do que a competência da Justiça Federal. Então é possível que eu tenha crimes investigados pela Polícia Federal e julgados pela Justiça Comum, como também é possível que eu tenha crimes investigados pela Polícia Civil e que sejam julgados por quem? Pela Justiça Federal. Por exemplo, imaginem que a Polícia Civil está investigando o crime de tráfico de drogas. E esse crime, eles vão investigando e descobrem o seguinte, que haveria ali a transposição fronteiriça com droga, ou seja, o tráfico internacional. Nesse caso, o crime seria remetido o julgamento seria remetido para onde? Para a Justiça Federal. Por quê? Porque haveria tráfico internacional de drogas. Da mesma forma, é possível que a Polícia Federal investigue um caso e a Justiça Comum acabe por investigá-lo. Eu tenho um caso lá no nosso escritório que foi interessante a esse respeito, que foi uma situação em que pessoas pediram telefones celulares, praticando um estelionato contra operadoras de telefonia celular. Os telefones foram entregues na casa deles pelos Correios e houve aí uma operação da polícia que acabou prendendo essas pessoas. Como os Correios estavam envolvidos, quem foi que realizou a operação foi a Polícia Federal. Quando o inquérito foi ao Ministério Público Federal, houve um questionamento. Será que os Correios foram afetados pelo crime? Os Correios responderam que não. Resultado, esta operação da Polícia Federal, que apurava estelionato contra o operador de telefonia celular e os Correios, foi remetido para onde? Para a Justiça Estadual, justamente porque os Correios não foram vítimas da questão criminal. Então, cuidado! Não há vinculação entre investigação da Polícia Federal e julgamento da Justiça Federal, bem como da Polícia Civil com a Justiça Estadual. É possível que uma investigue e a outra julgue. Cuidado com isso, pessoal. Bom, competência, então, da Justiça Federal. Essa justiça ela foi criada com um objetivo muito simples, que é atender aos interesses da União. Então, todas as causas que a União, de certa forma, está envolvida, é julgada por quem? Pela Justiça Federal. E eu trouxe algumas hipóteses aqui, todas baseadas no artigo 109 da Constituição Federal, que é quem estipula a competência da Justiça Federal. Bom, primeira situação, crime contra patrimônio da administração pública federal, ou seja, crime contra o patrimônio da União, autarquias, empresas públicas e fundações. Então, por exemplo, se alguém subtrai um bem que pertence a uma universidade federal, quem é que julga? Justiça Federal. Então, sempre que eu tenho um patrimônio de uma dessas pessoas jurídicas envolvido, eu vou ter o julgamento feito por quem? Pela Justiça Federal. Então, tem que haver prejuízo a uma delas, Justiça Federal. Muito cuidado aqui com as chamadas sociedade de economia mista, em especial o Banco do Brasil. É bem comum que existam provas por aí e que se coloca o Banco do Brasil querendo levar a pessoa a assinalar como sendo julgamento pela Justiça Federal, o que não é, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, capital então da União e capital privado. Resultado, quem julga crimes contra o patrimônio do Banco do Brasil é a Justiça Comum Estadual. Segunda situação, então, da Justiça Federal, o julgamento de crimes políticos. Lei 7170/83. Próximo, crimes contra bens tombados pela União. Então vejam, nós temos um Instituto Brasileiro de Patrimônio Histórico. Se houver o tombamento de um bem por parte desse instituto, qualquer violação a este bem, do ponto de vista criminal, será julgado por quem? Pela Justiça Federal. Questão da moeda falsa, gente, é uma questão bem interessante. Por quê? O crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, é um crime que protege a fé pública, que se deposita na moeda. Então, quando eu pego lá uma nota de R$100, por exemplo, isso aqui vale R$100, e a pessoa que recebe aquela nota também pensa que aquilo vale R$100, porque nós confiamos que o dinheiro tem aquele valor que foi ali estipulado na nota. Então, quando eu falsifico moeda, eu acabo fazendo o quê? Atentando contra essa fé pública. Como a moeda é emitida pela Casa da Moeda do Brasil, que é uma autarquia federal, por autorização do Banco Central, que também é a mesma situação, quem julga esse crime é a Justiça Federal. Agora, muito cuidado.
Se eu tiver uma falsificação ruim, ou seja, uma falsificação de baixa qualidade, isso é provado através de perícia, tá? Se a perícia então atesta que a falsificação é ruim, que não há ali um crime contra a fé pública, eu não teria então moeda falsa. Porém, se alguém aceitou aquela moeda como pagamento de alguma coisa, o crime sai de moeda falsa e vira estelionato. E aí quem julga o estelionato? A justiça comum. Certo? A justiça estadual comum. Próximo, transmissão clandestina de internet. Por que isso? Compete à União as autorizações para as telecomunicações através da Anatel. Então, se eu faço uma transmissão clandestina de internet, ou seja, eu vendo internet clandestinamente, eu vou ter um crime julgado por quem? Pela Justiça Federal. Da mesma forma, gente, os crimes contra a organização do trabalho. Inclusive, vejam aqui, esse conflito de competência 95707, se julgou a questão do crime previsto lá no artigo 149 do Código Penal, que é a redução à condição análoga de escravo. Você entendeu? Aquele crime também é contra a organização do trabalho. E aí compete à Justiça Federal julgar esse tipo de situação. Da mesma forma, também compete à Justiça Federal julgar o crime de falso testemunho, dado onde? Na Justiça do Trabalho. Então, se numa audiência trabalhista, uma testemunha eventualmente falta com a verdade, e se isso virar um processo judicial, vai ser processado onde? Lá na Justiça Federal, porque é ela que julga os crimes, então, ligados à Justiça Federal. Bom, o que mais, gente? Essa questão é interessante, tá? Crime praticado contra funcionário público federal ou por funcionário público federal, as duas coisas. Então, quando o funcionário público ele é réu, ele é criminoso, vamos dizer assim, e quando ele é vítima. Nos dois casos, eu vou ter um crime julgado por quem? Pela Justiça Federal. Cuidado, desde que seja na função ou em razão dela. Se não for isso aqui, Justiça Comum. Como assim? Exemplos. Imaginem que um servidor público federal, sei lá, um servidor público, por exemplo, do Ministério da Saúde, ele vai até o Ministério da Saúde lá e ele é o chefe do almoxerifado lá do Ministério da Saúde. E ele subtrai, por exemplo, um computador que ia ser distribuído para algum estado para verificar a questão da pandemia lá do Covid-19. O que acontece com esse cara? Se ele for pego e cometendo esse delito, ele será processado pelo crime de peculato e apropriação perante a Justiça Federal. Por quê? Porque ele teve acesso àquele bem pelo fato de ser ele chefe do almoxerifado do Ministério da Saúde. Da mesma forma, imaginem que, por exemplo, um policial federal está cumprindo alguma diligência em razão do seu cargo, uma diligência determinada pelo delegado ou pelo juiz, e aí ele está na sua diligência e ele acaba sendo assassinado por alguém. Como ele foi morto em razão da sua função, onde é que será julgado esse tribunal do júri? Na Justiça Federal. Então, funcionário público, seja ele autor ou vítima, desculpem, ou réu do processo, se for em razão da função, Justiça Federal, se ele for servidor público federal. Crimes ambientais. Aqui existe uma pegadinha, existe uma falsa impressão, as pessoas imaginam, elas acham que o crime ambiental é julgado pela Justiça Federal. Isso não é verdade. Tá? A regra não é essa. A regra é crimes ambientais são julgados pela Justiça Comum. Porém, se afetar órgãos federais, como por exemplo o IBAMA, ou ocorrer em área da União, aí sim o crime ambiental é julgado pela Justiça Federal. Então, por exemplo, quem determina se um animal está ou não em extinção é o IBAMA. Então ele faz a lista dos animais em extinção. Se eu mato um animal que está em extinção, tendo em vista que esse fato atinge o IBAMA, que é uma autarquia federal, quem é que vai julgar o meu caso? Justiça Federal. Da mesma forma, se eu, por exemplo, pratico degradação ambiental numa reserva florestal da União, por exemplo, a ideia é quem julga Justiça Federal. Bom, nós temos aqui três situações agora que envolvem documento falso, tá? Importante lembrar que nós temos dois crimes de documento falso, genericamente falando. Os crimes de falsificação e os crimes de uso. Lembrando que quem falsifica e usa responde só pela falsificação. Lembrem disso, gente. Então, olha lá. Primeiro, o crime de uso de documento falso. Então, vejam, quem usa não falsifica, ele está usando o documento, então ele não falsificou, ele usou. Então, imaginem que, por exemplo, eu entregue um documento falso. Eu estou com uma carteira de motorista falsa, então, carteira nacional de habilitação falsa, e sou parado numa blitz. Esta blitz ela é feita por um policial militar rodoviário. Eu entrego essa carteira para ele.
Quem vai julgar esta causa, se descobrir a falsidade? Justiça Estadual, porque eu entreguei a carteira para quem? Para um policial militar estadual. Portanto, o órgão afetado seria o Estado. De outra sorte, se essa mesma blitz é feita pela Polícia Rodoviária Federal, e eu apresento a identidade para esse policial rodoviário federal, como agora é um órgão federal afetado, quem vai julgar essa causa? Justiça Federal. No crime de falsificação de documento, precisa levar em consideração o quê? O órgão afetado. Então, por exemplo, se eu falsifico uma carteira nacional de habilitação, quem vai julgar esse caso? Justiça Estadual, porque a CNH é emitida pelo Detran dos estados. Se eu falsifico, por exemplo, um documento de porte de arma, quem vai julgar a causa? Justiça Federal, porque esse documento é emitido por quem? Pela Polícia Federal. Então, na falsificação, eu levo em consideração o quê? O órgão emissor do documento. Ou seja, o que deveria emitir o documento se ele fosse verdadeiro, é claro, né? E a última questão aqui das falsificações. No estelionato, lembra de uma coisa. No estelionato, você sabe que estelionato é induzir alguém mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento, certo? O artifício pode ser um documento, certo? E há jurisprudência formada nesse sentido já, que quando o estelionato se encerra numa única fraude, e eu uso o documento para isso, eu teria só estelionato. Enquanto, se o documento utilizado tiver potencial para outras fraudes, eu teria estelionato e a falsificação. Nesse caso aqui, do último que está aqui no nosso slide aqui, é o estelionato, cuja falsificação se encerra numa única fraude. Então imagine o seguinte, eu crio um documento de contrato de trabalho fraudulento para poder receber aposentadoria no INSS. Este documento, apesar de ser um documento privado, ele é entregue ao INSS. Portanto, haverá lá um estelionato e esse documento ficou no INSS. Eu não posso usar ele novamente. Nesse caso, tendo em vista que a vítima do crime patrimonial é o INSS, que é uma autarquia federal, quem julga a causa? Justiça Federal. Agora, se eu faço uma falsificação e ela atinge, por exemplo, um órgão estadual, quem é que vai julgar? Justiça Estadual. Bom, continuando aqui, gente, a nossa viagem pelas questões da Justiça do Trabalho. Crimes previstos em tratados internacionais que o Brasil assinou, que o Brasil é signatário e que ele se comprometeu a evitar. Tem que provar o quê? A transnacionalidade, ou seja, a passagem da fronteira. Exemplos, o tráfico internacional de drogas, então eu preciso provar a transnacionalidade, e o tráfico internacional de armas. Ambos eu preciso provar o quê? A transnacionalidade do delito. Se eu pego a droga já dentro do Brasil e não provo a transnacionalidade, é tráfico local, justiça comum que vai julgar. Crimes contra o sistema financeiro, Lei 7492, julgado também por quem? Justiça Federal. Crimes praticados a bordo de navios e aeronaves, olha só. Há uma questão interessante aqui, tá? Primeiro, o que é um navio? Nós não temos um conceito exatamente como na aeronave, que nós temos um conceito legal do que é a aeronave. O navio é uma embarcação de grande porte. E essa decisão do STJ aqui, ó, a de 118.503, diz que a ideia é uma embarcação de grande porte apta a realizar viagens internacionais. Esse é o conceito de navio para o STJ. Então o navio é isso, é uma embarcação de grande porte apta a realizar o quê? Viagens internacionais. Já a aeronave é mais fácil, por quê? Porque a lei 7565 de 83 diz que a aeronave, é até bonitinho o conceito que eles dão, né? É um aparelho manobrável em voo que se pode sustentar através de reações aerodinâmicas. Então, a relação aerodinâmica da asa com o ar é que faz o aparelho ficar voando. Isso é uma aeronave. Então, crimes praticados a bordo de navios e aeronaves, tanto faz qual dos dois, tá? São julgados pela Justiça Federal. E a aeronave, tanto faz se ela está em solo ou se ela está em voo, a ideia é Justiça Federal. Esse HC 108.478 aqui fala uma situação interessante em que desculpa, não é esse HC aqui não, tá? Não é esse HC aqui não. É o conflito de competência 143.400, traz uma situação interessante, então, conflito de competência 143.400 do STJ, em que um balão, aquele balão, foi utilizado para crimes, e a questão era saber se esse balão era ou não aeronave para ser enquadrado aqui. Fala o STJ que não, porque o balão não se sustenta por reações aerodinâmicas, e sim por reações
termodinâmicas. E ele não é manobrável, né? Ele vai para uns ventos, a manobrabilidade dele é muito mais restrita de uma aeronave, do conceito legal da aeronave. Então, o balão não entra no conceito aqui de aeronave para a Justiça Federal. Bom, continuando aqui então, gente. O que mais ela julga? O crime de reingresso de estrangeiro expulso, artigo 338 do Código Penal, os crimes de contrabando e descaminho, os crimes de violação de direitos humanos. Agora presta atenção aqui, tá? Isso aqui é interessante, olha só. O STJ, essa questão dos direitos humanos é o seguinte, tá? Existem situações em que eu vou ter graves violações de direitos humanos e as autoridades locais não estão aptas ou não estão fazendo a resolução daquela situação. Aí se previu hoje na Constituição Federal a possibilidade de federalização daquele crime. E é o que está aqui, nessa nossa ideia aqui, que o Supremo STJ falou que é uma excepcionalidade. Eu preciso provar duas coisas, gente. Preciso provar a violação de direitos humanos e a omissão ou a incapacidade das autoridades locais, tá? Essa questão aqui, ela foi julgada, foi um exemplo interessante dessa questão aqui, é aquele caso da missioneira Dorothy Stein do Pará, que acabou sendo morta, né, por questões de conflito de terra no Pará, e esse caso foi federalizado. Então é exatamente essa questão aqui. Segundo o STJ, naquele caso houve violação de direitos humanos e houve também incapacidade das autoridades locais para responder para o caso, e portanto se federalizou o caso, levando para a Justiça Federal. Tá? Isso, repito, é uma exceção, é uma excepcionalidade, não é uma coisa que pode ser feita de maneira corriqueira. Tá? Terminando a Justiça Federal, gente, olha só, esse caso é interessante também. Houve um latrocínio em uma agência da Caixa Econômica Federal e foi morto nesse latrocínio um vigilante terceirizado. Essa decisão aqui do STJ entendeu que o julgamento deveria ser feito onde? Na própria Justiça Federal, tendo em vista o que? A Caixa envolvida. Da mesma forma, essa decisão aqui que fala um homicídio contra policiais militares em uma agência dos Correios, da mesma forma. E a última questão da Justiça Federal, então, compete a ela julgar prefeito por desvio de verba que esteja sujeita à prestação de contas federal. Então, por exemplo, é comum que se faça eventos de aniversário de cidades, né? Assim, aniversário da cidade e tal, e o Ministério do Turismo ajuda a bancar esses eventos. Mas essa verba ela é entregue ao município e tem que se prestar contas disso para quem? Para o Ministério do Turismo. É um caso exatamente como esse aqui. Então, se houver desvio dessa verba aí, essa verba vai ter que ser prestada contas para quem? Para a União. E quem vai julgar será quem? Justiça Federal. Então, sinteticamente, esses são os casos que a Justiça Federal vai julgar. Bom, para terminar nosso vídeo de hoje, então, vamos ver a competência da Justiça Estadual, gente, que é bem fácil. A Justiça Estadual tem o que se chama de competência residual. Olha só que interessante. O que não é de ninguém é dela. Ou seja, se não é da trabalhista, não é da militar, não é da eleitoral, não é da federal, é de quem? É dela. É simplesmente assim. Então, é competência residual. O que não é de ninguém é dela. E aí, gente, olha só que interessante. O prefeito aqui pode ser julgado também pela Justiça Estadual, caso o crime que ele pratique seja de desvio de verbas já incorporadas ao patrimônio do município. Então, por exemplo, a União manda verbas para o município e o município as incorpora ao patrimônio dele. Desse momento para frente, se houver um desvio, quem julga é Justiça Estadual. Roubo. Se eu tenho um roubo em uma agência dos Correios, ou seja, um furto, um roubo, alguma coisa assim, e eu não tenho nenhum tipo de prejuízo aos Correios, quem é que julga? Justiça Comum Estadual. É muito comum que os Correios tenham franquias. E várias agências são franqueadas. Sendo assim, como não há lesão para os Correios, julgamento é da Justiça Comum Estadual. Da mesma forma, as lotéricas da Caixa Econômica, que também são terceirizadas, e que o prejuízo que lá houver também é de quem? É daquela pessoa que mantém a agência. E, portanto, julgamento de quem? Justiça Comum Estadual. Então, se não há nenhum tipo de interesse da União, julgamento da Justiça Comum Estadual. E, por fim, gente, crime contra indígenas, em regra, julgamento pela Justiça Estadual. Salvo, é claro, quando houver, então, aquela ideia de genocídio, aí sim o crime é da Justiça Federal. Então, para fechar esse ponto aqui, competência e razão da matéria, cinco justiças. Militar, eleitoral, trabalhista, federal e comum. Lembrando que a comum, a competência é residual. No próximo vídeo veremos a competência em razão da prerrogativa de função. Um abraço, pessoal!
Caralho.